Alguma coisa? Não, Agora, adorei a meditação de hoje, foi muito boa. Como sempre, você está fazendo cada vez melhor, né? Já não é iniciante. e nem é minha vibe, eu não tenho essa facilidade, não é uma coisa que eu faça, sabe? Eu não gosto, porque não gosto de meditação guiada, por exemplo, é uma coisa que eu tenho dificuldade, eu não faço. Se me convidarem, eu não vou. Eu gosto de meditar quietinha, sem ninguém falando nada e dizendo o que é que eu tenho para fazer. Mas eu não estou vendo isso como uma meditação, eu estou vendo realmente como um trabalho, porque a gente não vai para ficar aliviando só a mente, a gente vai para botar a mão na massa e trabalhar pelo planeta, é diferente, né? Mas não é a coisa mais complicada do mundo, não. Eu acho que todo mundo podia experimentar um pouquinho. É prazeroso. Claro que quem menos aproveita é quem está guiando, como o Drick disse na aula dos guerreiros, né? Quem guia É, aproveita menos. Eu faço também um processo, mas é diferente de você estar só assistindo, só ouvindo, a fica mais fácil. concentração dividida, né? Tá Aí preocupado em você, fazer se todo tudo. mundo participa, dá a vez de quem guiou ser guiado. É interessante. E é uma forma Verdade. também de participar da EFE. Bom, o tema de hoje é missão e propósito, vai ser dado por Adriano. Suzana, acho que já passou o calendário do mês de junho, né? O mês de junho vai ser vai ser um mês filosófico. Mas a gente continua procurando para os outros meses indicações, tá? Se você tem algum amigo, algum profissional, alguém que seja do seu meio, que você acha que é interessante trazer uma palestra, procura a gente, Drick, Rina, Suzana, para dar uma sugestão. Ou até um tema que você queira muito ver, que de repente a gente não pensou sobre isso e a gente desenrola, tá? E no mais, Exatamente. gente, se cuidem, os números continuam altos, as pessoas agora estão se contaminando, as famílias todas de uma vez. Agora está surgindo também chikungunya e dengue, muitos casos, né? Então fiquem atentos a esses cuidados que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado. E quem puder, quem já tiver em época de vacinação, vou fazer, eu acho que eu falei isso no sábado, mas repito, e já disse no grupo da EFE, muita gente está tendo reação às vacinas, em especial a AstraZeneca. Então é interessante, quem é da área de saúde tem me falado que é interessante a gente registrar essas reações para eles terem um controle, ver o que é que pode ser feito, ter a estatística. A quem a gente diz, a pessoa da saúde diz, realmente tem muita gente, mas as pessoas não estão registrando. Quando a gente vai buscar os números, tá, tem poucos registros, então não tem como ser feito nada, um estudo sobre isso, e é importante para agora e para o futuro. Então, quem tiver reação, preenche o formuláriozinho que já está disponível para notificação, viu? E qualquer coisa eu botei no grupo da EFE, mas eu tenho o formulário, vocês me pedem, que eu repasso para o pessoal do hospital. É importante isso, a gente está num processo de aprendizado. Estão está se descobrindo muita coisa ainda sobre a vacina e sobre o próprio vírus. Então, para o futuro vai ser importante isso. A gente tem o dever de registrar, tá? Não deixe, besteira, não ligar, não. Coloca no Muita gente não oficial, está Cécio, o registrando. link. Oi? Se tu tiver o link, coloca lá É no o grupo. formulário. Eu tenho um formulário para preencher e É o mandar. próprio formulário, tá? Eu vou ver se existe um link. Durante a aula eu vou perguntar à minha cunhada que é farmacêutica pública e eu pergunto a ela. Bom, vamos lá fazer a saudação para Drick no 3. Todo mundo pode ativar o microfonezinho. Pode abrir os microfones. Quem quiser pode abrir a câmera também. Até durante a aula, se umas 3 pessoas quiserem deixar a câmera ligada, eu acho que é bom para o palestrante ter uma ideia. É Olhar bom, para a carinha de realmente alguém, é né? bom. Eu não Um, vou fazer a dois, apresentação. porque você já está muito marcado. Se for fazer a apresentação, eu chamo os inimigos. Para dar uma variada, eu chamo 3 inimigos para participar da aula para falar o teu lado sombra. 1, 2, 3. Venha Venha de de onde onde vier, vier. em Sim, paz. Pai, Venha em o paz. nosso Nosso mestre é mestre é Jesus. Mestre é Jesus. Jesus. Mandei na aula aí, porque é Drick. Olha aí, Drick. Sala sua. Van, que coisa boa ver Van aqui na aula. Um beijão para ela. Vou deixar um beijão aqui para quem está na sala. Um beijo especial para Clara, Flávia Violeta, Lucas, que eu não conheço, eu não tô, Lucas Vasconcelos, acho que é a primeira vez na sala, né? Se for, bem-vindo. Eu não estou ligando o nome à pessoa. Ivan, um beijão para vocês. O que César falou é muito legal mesmo, tá? Se vocês tiverem sugestão de temas, manda para a gente. Não precisa você dar o tema, mas sugerir o tema ajuda bastante. Esse tema, por exemplo, foi uma sugestão de Marcela Nascimento. Lucas é um amigo que eu arrastei, Clara falando. Muito bem, Clarinha.
No presencial, se a gente tivesse na sala presencial, claro, ele ia apresentar o Lucas e a gente ia fazer a saudação para ele também, né? Venha de onde vier, venha em paz. Nosso mestre é Jesus. Então, sinta-se acolhido com o nosso grupo, na nossa escola de filosofia. Eu não vou deixar o chat aberto aqui, mas eu estou vendo que está aparecendo um balãozinho. Mas aí, se tiver perguntas, abre o microfone e faz as perguntas e participa. Esse tema, Marcela sugeriu, né, há um tempo atrás, e pediu para a gente apresentasse o tema missão e propósito. Mas aconteceu um monte de coisas depois que ela pediu isso, eu não consegui trazer antes. Mas eu não esqueci, e agora a gente trouxe nesse mês de filosofia, que está sendo, espero que seja muito bom. A gente está saindo de um mês de terapias, a gente conseguiu cumprir um mês de terapias, maravilhoso, a gente está conseguindo agrupar os temas, então cada mês está trazendo um bloco de temas vinculados. Esse mês a gente está vinculando temas filosóficos, e assim a gente vai tentando organizar o cronograma do ano inteiro. Né? Não adianta a gente projetar muito para frente, porque a gente já viu que não é legal, a gente aparece muitos imprevistos, trocas, mas projetando assim, mês a mês, eu acho que fica legal, fica melhor da gente trabalhar dessa maneira. E aí esse tema, eu sugiro a vocês que recebam ele como uma rosa branca, a rosa que César deu. E quando vocês ganharem essa rosa, vocês vão colorir ela da cor que vocês mais gostam. Imagina que o tema inteiro vai construir uma rosa branca para você, mas no final do tema, no final dessa reunião de hoje, essa rosa não pode ser branca, ela precisa ter a cor que você deu a ela. Por que eu estou fazendo essa metáfora? Porque missão e propósito é um tema muito peculiar, muito especial. Por mais que a gente define e redefina os termos, as palavras, ele ganha uma característica muito única na vida de cada uma das pessoas. Desde muito cedo, eu tenho uma tendência de seguir, de admirar pessoas que eu, na minha percepção, reconheço estar em uma missão, né? Está seguindo uma missão. E eu sempre fui muito criterioso. Eu nunca me vi como líder. Eu sempre me vi como um bom soldado, né? Eu acho que desde que eu cheguei na escola e antes de chegar na escola, eu sempre que me agregava a algum grupo, me unia a alguma equipe, eu não queria ser o líder, nunca quis ser o líder. Eu queria, na verdade, ser um bom soldado, ser um bom guiado. Mas eu era muito exigente. Porque eu precisava aprender com a pessoa que estava liderando, que estava coordenando, que estava à frente. E eu observava, e eu esperava muito, criava muito em mim expectativa de que aquela pessoa aglomerasse em si ação e palavra. Não apenas falasse, mas fizesse, não apenas fizesse, mas ensinasse, compartilhasse o que fizesse. E eu me sentia muito atraído por pessoas que conseguiam ser aquilo que professavam, ser aquilo que diziam. E eu acreditava nas missões quando eram lideradas dessa maneira. E eu me via sendo assim em todo canto, não era só na escola de filosofia. Eu me via sendo assim na própria escola convencional, né, com jovem. Né? Depois, na minha vida profissional, eu procurava pessoas com esse perfil e sempre me vi refletido nessas referências. Buscava ser melhor seguindo aqueles exemplos, né? Seja no ramo profissional, seja no ramo pessoal. O meu pai me influenciou muito assim. Eu acho que eu já contei essa história, né? Papai, quando eu tinha 14 anos, eu precisei fazer um concurso. Eu pedi ajuda do meu pai e ele só tinha até a quinta série. E naquele momento ele disse: não, eu preciso mudar isso na minha vida. Isso foi uma atitude dele. E enquanto eu comecei a estudar para aquele concurso, meu pai começou a fazer supletivo. Então, no decorrer daquele ano que eu estava estudando, me preparando para o concurso no ano seguinte, meu pai estava fazendo supletivo e estudando junto comigo.
E quando a gente terminou junto, ele terminou o primeiro grau, em seguida o segundo grau, entrou na faculdade. E aquilo encheu meu coração de alegria, porque eu tinha no meu pai, eu tinha nessa atitude dele, um exemplo maravilhoso dentro de casa. Me inspirou muito a procurar ser melhor. E daí para frente eu aprendi a seguir pessoas que eram semelhantes a ele, semelhantes no dizer e no fazer, né? E hoje ele é um professor de matemática, ama matemática, ensina matemática às meninas sempre que pode, né? Porque lá em Moreno nem sempre é possível. E ao longo dos 14 anos em diante, eu comecei a ver as pessoas dessa maneira. Não apenas escutar o que elas diziam, mas observar muito o que elas faziam, se era coerente. E a partir de então, quando eu cheguei na fé, meus olhos brilharam, né? Meu coração explodiu quando eu encontrei o mentor e vi naquele ambiente lá uma dinâmica de construção, de aperfeiçoamento, de autoconhecimento, em que eu via nas práticas grandes e nobres valores sendo praticados da melhor forma possível. Não era uma escola de santos, pelo contrário, né? Era uma escola de regeneração. Desde que eu cheguei na escola, o Negão me dizia isso. Aqui não é um lugar aonde você vai encontrar santos, você vai encontrar diabinhos querendo ser melhores e santinhos tentando errar um pouco. Ele falava isso, né? Era até engraçado, ele falava que Vicente dizia ter mais medo das santinhas que queriam pecar do que das diabinhas querendo ser santa, porque era quando acontecia as maiores erros, né? Eu me lembro dele contando essas histórias. E na escola eu percebi isso, né? Deixei de aprender a ser menos exigente, menos crítico, menos juiz consigo mesmo e comecei a aprender a trabalhar perdão, regeneração, resgate, valores muito nobres, valores muito caros para qualquer espiritualista. Para qualquer espiritualista. E não é uma lição de um dia, não é lição de um ano, é a lição de uma vida. Essas coisas que eu estou falando aqui, né? Aprender a ser, aprender a praticar, é uma coisa que a gente, se cochilar, esquece. Volta a ser crítico, volta a se julgar e julgar o outro, volta a ser crítico consigo e ser crítico com o outro, se torna cético de uma forma ruim. Ser cético não é ruim, mas ser cético é você ter a visão da realidade como ela é, buscar a verdade apesar dos seus entraves e tentar buscar aprender por conta própria e não simplesmente receber a coisa e aceitá-la como ela é. Não, ser crítico, mas crítico construtivo. E é assim que eu quero que vocês se coloquem no tema de hoje. Se tornem pessoas críticas, mas construtivas, porque eu não vou dar nada pronto. Eu vou trazer princípios de verdade, né, Cécia? Mas ela só vai se tornar verdade se vocês conseguirem absorver com essa atitude. Não é, Cécia? Princípios de verdade, né? E Isso sempre me lembra um pastor que deu a palestra lá na escola uma vez. Acho que é pastor falando Gilson. sobre a Bíblia. Falar sobre Nunca mais a gente se esqueceu. isso. E esse tipo de coisa é que vai construindo em nós a noção do que é missão. É o que vai despertando em nosso coração propósito para coisas, para alguma coisa. E eu só estou na introdução. Tudo isso vai ser uma grande conversa. Por isso que eu não trouxe aqui PowerPoint, eu não trouxe slides, porque a ideia é que a gente troque ideias, que a gente se coloque. Né? Toda vez que eu olho a história de vocês, que são pessoas que acompanham, nós acompanhamos as histórias um do outro, né? A missão um do outro, a gente acompanha isso mutuamente. Mas, ao mesmo tempo, e por muito tempo, nós, conjuntamente falando, éramos a missão de seu Hamilton. Né? Nós éramos a missão de Neivão. Ele tinha como missão de vida guiar vidas, criar mentores, desenvolver mentores. E numa das primeiras aulas que eu ouvi dele, numa quinta-feira, lá na escola João 23,
que me encantou para o resto da minha vida. Foi a mensagem que ele dizia: se vocês veem em mim uma gota de remédio para as dores que carregam, se lembrem que cada um de vocês é uma gota para mim, é uma gota de remédio para mim. E aquilo me marcava, né? Esses tipos de aula me marcavam. Era esse tipo de exemplo que me fazia encher de inspiração, de amor, de vontade e revisar os meus conceitos. Na escola, uma missão se constrói na medida em que você desconstrói um bocado de preconceito que carrega, que traz. As missões se constroem assim, né? Dentro de mim, eu tive que desconstruir muita coisa. Passar a deixar de julgar tanto, principalmente a mim, e a olhar o outro de uma forma muito mais benevolente. Por muito tempo, eu vi pessoas falhando com medo, falhando com a fé, se afastando e ouvindo ele dizer para Deus. De repente, tempos depois, aquela pessoa voltava e ele dizia com Deus. E ao invés de julgar, criticar, qualquer coisa disso, reconduzia a pessoa à tarefa anterior. E eu custei muito tempo para aceitar isso, né? É claro que eu acatava, ou seja, silenciava, né? Não criticava aquilo, mas internamente ficava com aquele ranço. Ficava mais, rapaz, não mereci, não mereci. Não era para fazer, não era para ser assim. Porque era assim que eu me vi, que eu me julgava, né? A gente sempre está acostumado a ter pesos e medidas para tudo, a medir e a julgar tudo, com a gente e com o outro. E tão mais rigorosos somos com o outro quanto somos conosco. Às vezes, né? Às vezes é pior, a gente é injusto. É muito mais rigoroso com o outro que com a gente mesmo. E na escola eu precisei desconstruir essas coisas, reaprender. E não foi uma coisa de um primeiro ano, não. Levou-se anos para a gente poder, para eu poder me reconstruir. E durante esse período, a gente vai aprendendo a ser. E aí a gente descobre o primeiro tópico de hoje, né? O primeiro tópico de hoje eu batizei de a grande missão e a sua missão. Durante esse processo de caminhada, de descoberta, a gente eu comecei a vislumbrar, eu vou sempre tentar falar na primeira pessoa para reforçar a ideia de que eu não estou ensinando a vocês o que é missão e propósito, mas compartilhando a minha experiência sobre isso. E quero que vocês coloquem a de vocês, tá? Porque durante esses anos eu me descobri dentro de uma grande missão, né? Eu me via na escola participando de uma missão que não era minha. Eu não me via como protagonista de nenhuma missão ali. Eu me via como alguém que precisava ser resgatado, acolhido, ensinado, desenvolvido. Então, a grande missão era a fé. Na minha cabeça, a grande missão era o que Hamilton desenvolvia, era o que Negão fazia. Estou vendo na minha frente o desenvolvimento de uma missão de um grande espírito. Era a grande missão. Durante esse processo, eu precisei descobrir qual era a minha missão. E não é uma coisa simples. Porque por muito tempo, na minha metáfora, né, eu cumpria ordens, eu executava funções, eu agregava na missão, mas a missão não era minha. Quantas vezes a gente se coloca assim na vida, né? A gente cumpre ordens, executa funções, mas não abraça a causa. Na família é assim, no trabalho é assim. Em muitos lugares eu vejo isso acontecer. Pessoas que de 8 às 18 fazem o que é necessário, mas que não se identifica com aquilo. Não se identifica, não sente prazer e felicidade com o que faz. Cumpre tabela.
Na escola, não. Na escola, eu via a grande missão, eu cumpria as tarefas e sentia prazer com aquilo, mas ainda não sabia qual era a minha missão em tudo aquilo. Há quem passa uma vida inteira assim, né? Sem descobrir qual é a própria missão na vida que leva. Entender como eu me encaixava no mundo era o que era preciso para compreender qual era a minha missão no mundo. Entender como eu me encaixava no mundo era compreender qual era a minha missão neste mundo. E esse entendimento de como eu me encaixo no mundo, ele não é estanque, ou seja, estático. Ele muda a cada fase da nossa vida. Se você pergunta, Drick, qual era a tua missão quando tu era garoto? Eu sei, eu nunca pensei nisso. Eu tinha missão, era para ter. Eu não pensava nessas coisas. Eu era levado, criado, conduzido. Na adolescência, despertei interesses, me engajei em várias coisas. Assumi missões, herdei, né? Missões e ideologias de outros. Me enquadrei, mas eu não pensava na vida dessa maneira. Só muito tempo depois, na maturidade, é que a gente começa a perceber que a gente cumpriu algumas missões de forma inconsciente, que a gente foi arrastado por algumas missões que não eram nossas, e que muitas coisas do que nos acontece é exatamente por essa inércia de se perguntar qual é o meu lugar no mundo. Essa inércia de não se questionar qual é a minha missão, o que é que eu preciso fazer hoje em dia, faz com que a gente seja levado, e nem sempre para lugares bons. Tem um filósofo, né? Ele fala muito palavrão, mas eu adoro ele, Clóvis de Barros. Ele diz que muitas pessoas atravessam a encarnação dessa maneira, né? Buscando a próxima medalha. Elas não se questionam o que querem construir na vida, mas aceitam os modelos prontos e aí vão correndo atrás da próxima medalha. Primeiro ano, a premiação do funcionário do mês, a próxima conquista amorosa, a próxima relação, pequenas medalhas, sem nunca parar e dizer, pô, o que é que eu quero realmente fazer? O que é que realmente me preenche, me faz ser melhor, ser feliz? O que realmente eu quero? Fazer perguntas relevantes e entender como se encaixa no mundo. E esse encaixe muda a cada fase da nossa vida. Nunca, nunca se permitam acreditar na falácia de que agora eu estou no fim da minha vida. Ninguém nunca está no fim da vida, porque a vida nunca para. Ninguém nunca está no final do percurso, porque esse percurso é eterno. Ele muda de dimensão. Mas a gente precisa, como mentes espiritualistas que somos, sempre estar se preparando para a próxima etapa, de uma forma consciente, e não de uma forma empurrada, inconsciente, sabe? Depois que a gente saiu da infância, depois que a gente saiu da adolescência, depois que a gente entrou na maturidade, a gente não se pode se dar ao luxo, e principalmente vocês, espiritualistas, e todo mundo que se diz espiritualista, não se pode se dar ao luxo de viver a filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não se pode. A gente precisa ter a mente espiritualista sabendo que a cada fase da vida é uma preparação para a próxima. Quando eu tiver, hoje eu estou com 43 anos, se Deus quiser, quando eu terminar o curso de psicologia, pretendo cada vez mais me aprofundar e trabalhar nisso. Mas quando eu tiver 80, eu já quero saber o que é que eu vou fazer. Qual vai ser minha próxima missão? Qual vai ser meu próximo desafio?
Enquanto vida tiver, quero trabalhar, quero me esforçar, quero me aprofundar, quero me superar. Quando você adquire essa atitude, e é isso que eu compartilho com você, a gente está cultivando um estado mental saudável. O estado mental patológico, doentio, é aquele que acha que está se aproximando do fim. Quem está se aproximando do fim, gradativamente vai se desacelerando, vai se entregando, vai vendo o mundo cada vez mais preto e branco. E se esquece que a vida não para, a vida continua. E até quando a gente desencarna, tudo que a gente fez se projeta para lá e continua. Então não faz sentido a gente se permitir acreditar nessa ilusão de que algum ser encarnado está se aproximando do fim da sua encarnação, mas não do fim da vida. Eu estou dizendo tudo isso para vocês perceberem que a missão não para. Você sempre vai estar engajado em uma, ou vai participar de uma. Por muito tempo, como eu estou dizendo, eu fazia parte da missão de Negão. E ainda acredito que faça, né? Como todos nós. Mas em algum momento eu despertei para perceber que a missão de Nego também tinha um pedaço da minha missão. Que a minha missão também era a missão dele. E que se a missão dele é guiar vidas e a minha estava sendo guiada, se a missão dele era construir mentores e eu estava sendo construído, eu podia ajudar a construir e guiar enquanto era guiado. Então, de certa maneira, todos vocês estão partilhando essa missão. Aonde quer que a gente esteja, a gente está sendo inspirado e inspirando. Mas não de uma forma mais passiva e inconsciente. De uma forma ativa e consciente, pedindo e recebendo. Até quando não quer. Você se lembra de uma pessoa e entra em contato com ela. Inspirando e sendo inspirado. Então, quando a gente percebe que a gente é um elo de algo maior, né? Exatamente no meu próximo tópico, somos elo de algo maior. Quando a gente abre os olhos para isso, a primeira coisa que cai por terra é a vaidade. Quando eu descobri que eu tinha uma missão, eu percebi que eu não era o protagonista e a estrela, mas perceber que fazia parte de algo maior. Era apenas um elo a mais. E isso derruba a tua vaidade, né? Quando você nota que você é instrumento e não motor, você é apenas engrenagem e não o todo, você tranquiliza o coração e sua fé ganha uma nova roupagem. E veja, se eu acreditar que a escola de filosofia depende exclusivamente da minha sabedoria, do meu esforço e da minha vontade, estamos ferrados, né? Porque ninguém é suficiente. Mesmo com toda a sua luz não era suficiente, era insuficiente, mas quando a gente ganha a consciência de que dentro dessa insuficiência somos complementares, aí a gente respira. A gente diz que eu não sou a estrela, eu faço parte de uma peça maior. E preciso me motivar e motivar todo mundo que me cerca a perceber isso. Até Então, tira um peso das costas, né, Drick? entendeu, Su? Tira um peso das costas. Eu sei que eu tenho minha responsabilidade, mas eu sei que essa responsabilidade é compartilhada. E na Não é só medida minha. que eu lanço É, mão e é de um vejo que grupo, né? vocês respondem, a missão do Nego ganhou vida e luz. Ela se replicou. Quando eu peço ajuda a Ban, quando eu peço ajuda a Sul, quando eu peço ajuda a CS, e encontro respaldo, né? A gente ganha uma vida e diz, caramba, eu não estou sozinho no mundo. Eu não estou sozinho no mundo. Quando você diz essa frase,
você encontrou o seu lugar nele. Rodrigo, Oi, deixa eu te interromper só uma coisinha. Quando eu fui a pergunta. primeira vez lá na EFE, né, no final da aula, Hamilton sempre perguntava, né, e aí, o que é que você achou, tudo mais. E eu só tive uma palavra para dizer, eu não sei se alguém aqui lembra, mas eu só tive uma palavra para dizer, que foi, eu finalmente entendi que eu não sou um alienígena, que eu tenho, que tem gente feito eu, entendeu, nesse planeta, porque eu me achava estranha na família, me achava estranha na escola, me achava estranha, porque eu não era igual a todo mundo, eu pensava diferente. E quando eu cheguei na EFE, eu encontrei gente que pensava muito parecido comigo, então eu disse, eu cheguei em casa, essa aqui é minha casa, né? Então a gente se sente mais à vontade quando a gente encontra os iguais, né? Ou os parecidos. E quando você começa a ver isso, Su, você começa naturalmente a perceber que esse corpo, né, ele cresce, diminui, conforme as missões vão se alinhando, né? A minha missão nunca vai ser totalmente alinhada com a tua, com a de Nego, com a de Ivan, nunca vai se alinhar. Mas ela tem uma temática comum, e essa temática comum nos torna fraternos. Eu disse isso para a equipe de resgate, né? A gente fez um resgate essa semana, e eu disse isso, né? Os grandes grupos espiritualistas, religiosos, os grandes grupos, escolas iniciáticas, eles não dizem que querem promover na humanidade um amor filial. Então, eles dizem que querem manter e desenvolver na humanidade um amor fraternal. Por que o amor fraterno eles priorizam em detrimento do amor materno, do amor paterno, do amor filial? Porque de uma encarnação para outra, esses amores mudam. Hoje eu estou casado com quem antes era minha filha, com quem na vida passada era meu pai ou era meu irmão. Então o amor filial, o amor maternal e o amor paternal morrem em cada encarnação, mas o fraterno perpetua os laços. O amor fraternal, sabe, esse amor entre irmãos, atravessa encarnações. Então é isso que a gente precisa compreender, que aqui ou lá os laços familiares se perpetuam graças aos laços fraternais que nos unificam. E aí a vida se desenrola. E aí a fé cresce e a gente percebe que existem pessoas que têm missões altruístas e missões egoístas. E naturalmente elas se encaixam ou desencaixam conforme aquilo que as guia. Se de forma consciente ou não, eu não posso dizer, mas percebi esse movimento na escola. Então, a própria egrecora faz a sua seleção, porque a temática geral das missões individuais são fraternas. E é assim que a gente se comporta, né? É assim que a gente afina os laços dentro da própria escola. E esses laços faz com que a gente se abra para fora da escola e perpetue essa ideia de fraternidade. Então, a gente consegue se adequar ao mundo segundo essas missões individuais que a gente desenvolve dentro da fé. É isso que eu acredito, é assim que eu vejo. Mas vamos seguir, né? Se ninguém quiser falar e acrescentar, eu vou seguindo aqui no meu roteiro. Eu fui estudando de uma forma mais assim, vamos sair do meu mundo e vamos olhar isso, missão e propósito, de uma forma mais global, de uma forma mais abrangente. E aí eu fui olhar para o espiritismo, fui ver como se dão as missões no espiritismo. É claro que nenhuma religião, nenhuma filosofia vai explicar as missões individuais, mas vai apresentar a você certas categorias para entender de uma forma mais didática aquilo que a gente busca no mundo. Todo mundo busca alguma coisa muito pessoal, mas está disposto a abrir mão disso em detrimento de algo que vê ser, que sente ser maior, né? Ser mais necessário. Então, é assim que muitas pessoas se tornam devotos, se tornam fiéis, né? Os maiores devotos nascem
No catolicismo, por exemplo, os maiores devotos nascem quando pagam suas promessas. E pagam suas promessas para conquistar alguma coisa muito pessoal. Então, essas missões egóicas, ou seja, individuais, se abrem para conquistar aquele pedido, e nesse movimento, às vezes ele não volta para si, né? Descobre algo maior. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu cheguei na escola, era para resolver um problema meu. Era para alcançar uma redenção minha. Mas que durante o processo, eu descobri outras necessidades. E durante o processo, eu não sabia se ia conseguir resolver o meu problema, mas gostei de me envolver com o problema de outros. Que coisa estranha, né? É assim que a gente transita do egóico para o todo, do individual para o todo. É por isso que eu digo, a gente precisa, quando a gente faz uma oração, parte de uma coisa concreta para poder expandir ela para uma coisa abstrata. Porque quando eu cheguei na escola, era para resolver uma coisa minha. Mas quando a gente começa a se relacionar, o ego diminui. E aí a gente aprende e percebe que o meu problema é semelhante ao do outro e que necessariamente isso, o meu, não é mais importante que o do outro. Em muitas pessoas, esse movimento acontece. Em outras, não. Em outras, ela mantém o foco de que o que é preciso é resolver o meu problema. E isso vai definindo os tipos de encarnações que o Espiritismo apresenta em três grandes categorias. Né? Alguém está lembrado quais são essas categorias aí? Prova oral agora. Quais são as grandes categorias dos tipos de encarnação do Espiritismo que o Espiritismo apresenta? Vamos lá, estudantes. Expiação, né? Encarnação por expiação, encarnação por sacrifício, encarnação por provações. É assim que o Espiritismo categoriza as missões de vida dos espíritos. Ele diz que expiação, né, o termo se refere ao ajuste dos débitos do passado, consequências dos maus atos praticados, do karma, que geralmente é compulsório. Quando uma pessoa encarna por expiação, ela tem um conjunto de escolhas muito limitadas, né? Porque ela escolheu tão mal nas vidas passadas que a encarnação seguinte se dá de forma quase que compulsória. Ela nem quer encarnar, porque ela já sabe o tamanho da bronca que vai encarar. Mas a própria vida impele o espírito a encarnar naquelas condições que ele mesmo construiu. Porque às vezes é isso que é preciso para a gente sair da zona de conforto, sabe? Encarar uma encarnação difícil, expiatória, para poder corrigir e se corrigir. Corrigir as construções passadas e, nesse processo, se descobrir. Então, muitas encarnações é uma expiação, né? E toda encarnação por expiação é uma aprovação. Aí ele diz assim, ó, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação do passado. A expiação fecha as portas do passado. A aprovação abre portas para o futuro. Então, a encarnação por expiação, ela é, por via de regra, dolorida e sofrida. A gente precisa ter muita piedade, muita compaixão de pessoas que passam por uma encarnação assim. Mas não sejam tolos a ponto de achar que aquilo define quem a pessoa é. Ela não é má por estar passando por uma encarnação expiatória. Faz parte do fluxo da vida e faz parte da nossa e da minha missão entender que nesses casos a gente precisa ter compaixão, estender a mão, mas não achar que acontece ali uma grande injustiça. Não há nada
injusto e ao acaso na vida. A gente precisa ter a compaixão de entender aquilo, de ajudar, mas a sapiência de perceber que aquilo está fazendo um bem muito maior a longo prazo. Então, é assim que eu comecei a enxergar a vida, né? Quando eu ia fazer os resgates com o negro, a gente passava pelos sinais e via aqueles meninos pedindo esmola, e ele dizia, grande prova de compaixão. Cada encarnação dessa é uma história incrível. Não tenha pena, porque não é injusto, mas tenha compaixão para entender que isso vai fazer um bem muito maior a longo prazo, que a gente não compreende, mas que Deus sabe o que está fazendo. Ou seja, a gente não precisa se contorcer em dores pelo sofrimento do outro. A gente precisa ter compaixão, fazer o melhor possível para tornar aquela passagem mais suave, menos pesarosa, né? Se a gente na escola a gente já viu muitas histórias realmente tristes, realmente expiações verdadeiras, né? Caramba, como é que alguém consegue viver assim? Mas o próprio ato de continuar vivendo, porque não se engane, é uma escolha consciente, continuar vivendo naquelas condições, é a missão dela, é a missão daquela espírito, daquele ser encarnado. Rodrigo, acho que Malfrisa quer falar. Fala, Malfrisa, me ajuda. Adriana, e a gente aprendeu muito, porque quando tu chegou na escola, eu já estava. Resgate que resgate que a gente fazia, a gente aprendia muito e às vezes a gente não entendia, né? Aí Hamilton fazia assim: você tá vendo, você tá olhando, você não tá entendendo, né? Ele fazia assim, né? Mas depois, com o tempo, a gente entendia o que era que acontecia. Aí ele olhava para mim assim, dizia: não é assim, sabe como é? É assim. É verdade. Não era assim que ele fazia com a gente? Era. A Malfrida participou muito de Também, né? resgate. Era isso Sim, mesmo. olha, aquilo ali a gente aprendeu demais, assim. E eu acredito que quem fez mais resgate, quem mais participou, eu acho que aprendeu e ficou na escola, entendeu? Porque tinha gente que ia, mas não dava importância aquilo lá, né? Pois é. Só passava, né? Mas tinha gente que ficava aprendendo e levava para si. Se maravilhando com aquilo, né? Não é tão pena, não. Eu me lembro que muitas vezes a gente ia para fazer resgate, né? Malfrisa ia também, e nego mostrava para gente, viu ali expiação e sacrifício vivendo na mesma casa, e era assim mesmo, gente. A gente via pessoas maravilhosas junto de pessoas muito sofridas que nem reconheciam o sacrifício daquela mãe, daquele avô, daquela avó. E aí a gente via na prática ali encarnações de sacrifício, e aí eu vou explicar, né? Sacrifício trata-se de autossacrifício de espíritos que encarnam em benefício de uma pessoa, de uma família ou de uma causa. E não necessariamente para cumprir nenhuma missão para si, mas para cumprir alguma coisa pelo outro. Ou seja, não precisava cumprir aquele período de encarnação naquele momento, mas escolheu encarnar ou antes ou junto com almas afins por sacrifício, se sacrificou pelo outro. Então a gente via nos resgates muitas situações em que almas espiando e almas se sacrificando uma junto da outra dentro de uma mesma família. Mas não necessariamente dentro da mesma família, né? Às vezes uma encarnação de sacrifício se dá em benefício de uma egregora, em benefício de uma causa maior. Não vejam isso apenas de um ponto de vista religioso. Vejam, expandam. Há muitas pessoas, por exemplo, pesquisadores, cientistas, filósofos, que dedicam a vida inteira ao desenvolvimento de um novo conhecimento, de um novo paradigma, de uma nova descoberta. Muitas vezes ele não tem família, ele não tem vida social, e a gente olha e diz, como é que a pessoa vive só para isso?
Uma encarnação de sacrifício. Ele veio para aquilo mesmo. A missão de vida dele é aquela: descobrir algo que vai ser bom para a humanidade inteira. Na ciência a gente vê muito isso. Por isso a gente não pode se esquecer. O que é que a filosofia espiritualista e o espiritismo diz? Estamos fincados sobre 3 pilares: religião, filosofia, ciência. Religião, filosofia e ciência. Então, nesses 3 pilares, a gente vai ver encarnações de sacrifício de seres que encarnaram por sacrifício para cumprir missões nesses 3 grandes áreas, para desenvolver e ajudar a humanidade a dar saltos quânticos, como ele falava, né? Então, a tua missão, ela vai se enquadrar, segundo o Espiritismo, a tua missão vai se enquadrar muito em uma dessas 3 categorias: expiação, sacrifício ou provação. Qual a diferença, Drick, de provação para as outras? O termo provação é quase sinônimo de expiação, mas nesse caso, o sofrimento vivido, né, a expiação vivida, foi uma escolha consciente do ser encarnado. Eu vou dar um exemplo prático disso que tem na Bíblia, inclusive. Está lá em, eu até anotei aqui, João, capítulo 9, versículo 3. Jesus estava curando as pessoas cegas e curou um cego. E passou-se. Aí depois, quando o nego não sentava na roda para conversar com a gente, né, de uma forma mais íntima, né, os discípulos sentaram com Jesus e perguntaram: Jesus, aquele homem cego que tu curaste, por que ele nasceu cego? Foi por algo que ele fez na vida passada? Ou estava espiando algum erro cometido pelos pais, ou seja, pelos antepassados dele? Vejam, hoje a gente consegue ver de uma forma mais aprofundada, né? A encarnação cega daquele homem, Jesus, foi por culpa dos antepassados dele ou por alguma coisa que ele fez? Jesus responde uma coisa muito interessante. Jesus diz assim: nem uma coisa, nem outra. Ele nasceu assim para expiar um benefício à glória de Deus nele mesmo. Eu fiquei tão impressionado depois que eu li isso, que eu disse: não, né, isso não é à toa, não. Ele nem nasceu cego por karma, nem por culpa dos pais, nem por culpa dele. Mas foi uma escolha para que a glória de Deus se manifestasse nele. Para que a glória de Deus se manifestar nele. É o que acontece com muitas pessoas que nascem para enfrentar provações, para aperfeiçoar e adiantar em si certas qualidades espirituais que uma encarnação de expiação é capaz de dar. Ele reduz o número de encarnações só porque optou por aquilo. E aí ele não faz isso de uma forma egoísta. Aquilo se torna um exemplo e motivo de inspiração para muitas pessoas que vê. Então a gente vê pessoas que de repente são autistas, se tornam palestrantes, são deficientes e nunca passaram por um momento de depressão na vida. Ao contrário, animam outras pessoas. E aí a gente não entende, né? Pô, como é que uma pessoa pode estar nessa condição e ser assim, tão luminosa? Expiação por provação. São espíritos que estão conscientes do que querem. E aí a gente vê essa passagem bíblica confirmando essas teorias que a gente lê. E a gente vê ao redor da gente isso acontecendo na prática. Ele nasceu cego, nem foi por karma, nem foi por culpa dos antepassados, mas para que a glória de Deus se manifeste nele. Ou seja, para que ele seja exemplo, para que ele seja inspiração, para que ele veja a vida acontecendo apesar dos pesares. Cara, se isso não é uma missão, eu não sei o que é. Se isso não for uma missão em si, por si só, isso só não for uma missão, eu não sei o que é. Então, para o Espiritismo, as categorias dos tipos de encarnação já predefine, já anuncia qual é a missão daquele espírito. Então, quando eu encontro alguém numa situação de expiação, eu preciso perceber que a missão dele é continuar vivendo
que a aprovação dele é a missão, que o sacrifício dela é a missão. Você lembra daquela senhorinha que só fazia agradecer, passou um caminho da luz inteira, gratidão, gratidão, gratidão. Cara, quem chegou junto dela para escutar a história dela e que ela passava junto do filho, vai entender o que é uma vida de sacrifício. E vai olhar para ela e vai dizer, como é que uma mulher passando por tudo isso simplesmente não abandonou, simplesmente não optou por dar fim à própria vida? Como é que ainda não adoeceu? E ela, naquela idade, ensinando a gente a agradecer. Muitos de nós, no lugar dela, não ia conseguir ter o espírito de gratidão que ela mostrou para a gente ali, né? Espírito sacrificado. Mas os méritos, mais o adiantamento, mais o desenvolvimento que ela tem e que atingiu naquela encarnação vai ser incomparável. E os benefícios kármicos que ela trouxe para o próprio filho, apesar dos pesares, também é incomparável. Então, a nossa missão, muitas vezes, os frutos não somos nós que colhemos. As grandes missões, raramente, colhemos os frutos deles, né? Eles são bons para outros. São heranças. Então, há grandes espíritos que se Tem transformam em até, árvores que não comem do próprio fruto. tem Fala até um sobre isso. ditado que diz, né, que a árvore não come do próprio fruto, né? Então a gente não pode se alimentar do que a gente está produzindo, né? A É gente verdade. vai. A semente que nos gerou não é a nossa semente, é uma semente que foi de outra pessoa, né? De outro local. Mas aí, pegando esse gancho, eu aproveito para perguntar a vocês, né? Como é que a tua encarnação se encaixa nessas categorias? Como é que você se vê nelas? Você acha que está numa encarnação de expiação, de sacrifício ou de provação? A minha percepção sobre isso, quem quiser falar, pode falar. Quem quiser responder, pode responder. Vai ser bom, vai enriquecer nossa busca, nosso entendimento. Enquanto Ô, vocês tomam Drick, coragem, eu vou eu comentar. fico Oi, achando que expiação e prova, eu entendo como se fosse a mesma coisa, eu não consigo ver a diferença, não. Sacrifício, eu entendi que é eu como se tentei fosse explicar, um. Tati, que provação, naquela passagem bíblica, né, João 9:3, provação é um espírito que encarnou para passar algum tipo de sofrimento, geralmente no corpo físico, alguma privação, mas ele fez aquilo por escolha, por consciência, para alcançar alguma, algum adiantamento do ponto de vista espiritual. Então, necessariamente, ele não era obrigado a ter uma encarnação com tantas privações, mas ele encarou aquela provação. É diferente da expiação em que o espírito não teve escolha. Ele já plantou tantas coisas que aquela encarnação é de colheita. Geralmente não é uma boa colheita. Entendeu, Tati, a diferença? Entendi. Então, eu acho que eu venho de expiação mesmo. Expiação. Vê que coisa interessante, Tati. Não foi sempre assim. Numa só vida, a gente pode passar pelas três fases, pelas três categorias. Eu vejo pessoas que tiveram boa parte da vida sofrendo grandes expiações, não tiveram escolhas, tiveram infâncias doloridas, cresceram em famílias desestruturadas, passaram boa parte da vida delas sem poder optar por nada melhor que não seja lágrimas e sofrimento. Mas não foi assim a vida toda. Cresceram, construíram família e fizeram da sua família alguma coisa totalmente oposta ao que elas receberam na infância. Vaneide mesmo aí, eu não posso deixar de citar, né, a história do Vaneide. Foi ou não foi uma expiação, uma parte da vida dela? Mas não a encarnação inteira.
mas não a encarnação inteira. Algumas pessoas atravessam um período de expiação e superam ela de tal forma que transformam o resto da vida num sacrifício que vai ser prazeroso. Vê como é que pode ser sacrifício prazeroso? Mas é porque a gente sabe que o suor do nosso trabalho é sacrificado, mas a gente não abre mão dele, porque a gente sabe o valor de cada gota daquele suor. É um sacrifício prazeroso. Ou seja, nem tudo é só sofrimento, né, Van? Não é. Pode abrir o microfone, mulher. Fala comigo. Jesus, Já é que eu te isso mesmo. citei. É isso, Drick. Mas eu estava aqui pensando, porque a gente não lembra se foi a gente que pediu. Aí, como é que eu vou saber se foi uma aprovação ou uma expiação? Então, agora que tudo que você falou é certo, é. E eu não abro mão. Eu costumo dizer que eu vou viver mais de 100 anos. Pode vir com o que vier pela frente. Porque eu vou passar, eu vou atravessar e eu vou me levantar. Pois é. Entendeu? Maravilhosa! Então, como é? Maravilhosa, a Tati gritou. Ô, Tati, eu disse aos meus filhos, nem pense que vocês vão ficar livres de mim cedo, porque a irmã de papai fez agora em abril 105 anos, e lúcida. E eu não sei quantos eu vou fazer, mas 100 eu tenho certeza. Então ainda Amém. falta um bocado. Amém. Então, veja, não é tão simples assim, né, a gente responder essa pergunta. Qual o tipo da tua encarnação? Não sei, às vezes pode ser todas elas, às vezes pode ser uma encarnação toda, uma só, mas percebam que eu vou deixar Rogério falar, mas percebam que as coisas não é tão preto no branco quanto a gente gostaria que fosse, né? Percebam que se você se vê num período de expiação, não foi sempre assim, provavelmente não será sempre assim. Às vezes uma encarnação, a não ser quando você nasce com uma deficiência física, né? Geralmente encurta muitos anos de vida, aquilo é uma encarnação inteira de expiação. Mas quando não é assim, raramente é o tempo todo assim. Fala, Rogério. Eu, como formado em Direito, né, a gente estuda muito categoria. E no Direito, além de fazer as categorias próprias, a gente mistura elas. Então, seria uma categoria mista, né? Meia expiação, meia aprovação, meio sacrifício. Porque, na realidade, como você bem disse, as coisas não são simplesmente preto no branco, né? Não se encaixam perfeitamente aos moldes de uma vida de expiação ou de uma vida de sacrifício. E se eu entendi corretamente a diferença entre as categorias, o que muda é a razão que justifica determinado sofrimento. Se é porque eu fiz algo errado e estou pagando esse pecado, estou me expiando, ou porque eu escolhi livremente em prol de um outro, estou me sacrificando, ou apenas porque eu quero lograr o benefício decorrente desse sofrimento, que eu estaria me provando. Mas o fato é que o sofrimento existe e nós temos que lidar com ele. Essas categorias me parecem mais uma tentativa de nos justificar sobre o porquê estamos passando e, com isso, aceitar melhor o sofrimento. Então, é uma tentativa justa, né, da religião de nos mostrar o porquê do sofrimento, né? Por que sofremos, por que sentimos dor. E cada um vai sentir a dor por uma razão, como essas categorias explicam. Mas, na realidade, nós sofremos dor porque temos que crescer, né? E a gente já teve um tema da EFE sobre isso, sobre dor e por que sentimos dor, qual a razão do sofrimento. E essas três categorias, ao tentar buscar razões, demonstra que o caminho para aprender com o sofrimento é aceitá-lo. Aceitar o sofrimento não como um castigo, mas porque existe uma razão por trás dele que nos faz crescer. Essa razão muitas vezes é desconhecida, não é tão preto no branco. E como o Vaneide falou, somente quando eu vou lá no mentor, ele me diz, você está passando por isso por conta disso e disso e disso. Eu falo, então é porque é algo que eu fiz, né? Mas na realidade, nós temos que entender que seja qual for a razão, ela existe. E por mais que seja desconhecida de nós, o melhor caminho é aceitar que não é apenas um mal pelo mal, um mal absoluto que nos é causado. Mas não, é um mal que serve como um caminho para o nosso crescimento. Eu acho que Exato. essa é a lição que a gente pode tirar dessas três categorias.
Eu vou complementar o que você disse quando você falou em aceitar o sofrimento com a ideia que está dentro do tema, encontrar propósito. O sofrimento se torna insuportável quando você não vê propósito nele. Mas quando você entende o propósito do porquê está passando aquilo, você se fortalece de uma maneira, você resiste às intempéries da vida de uma maneira exemplar. Quando a gente entende o propósito do porquê das coisas, a gente se fortalece. Mas quando a gente sofre sem saber porquê, aquilo nos enfraquece. Muitas pessoas que chegam ao limiar do sofrimento, sem compreender por que estão vivendo aquilo, se entregam à dor, desistem da vida, se deprimem e adoecem, porque não entendem por que é assim, por que faz assim. Deixa eu contar uma coisinha bem rápida. Eu acho que eu já falei isso, né? Heloísa estava fazendo aqui no Compaz, antes da pandemia, futsal e natação. E aí ela chegava, e ela gosta muito de fazer natação. Mas quando eu vi ela chegando do futsal, eu não vi ela feliz. Ela vinha me contar algumas coisas tristes, né? Dizendo que não conseguiu fazer aquilo, que não conseguiu... Achou que os meninos não tocavam a bola para ela, porque ela não sabe jogar bem. Aí eu parei e disse, filha, por que tu está fazendo futsal? Eu digo, pai, porque eu gosto. Mas se tu gosta, você devia estar se divertindo e não sofrendo. Não faz sentido isso. Eu quis dizer a ela o seguinte, ela não é obrigada a fazer futsal, mas se está fazendo, encontra um propósito para se alegrar com isso, porque não tem nenhum sentido isso. E aí eu chamei ela nessa razão. Eu digo, filha, se tu está fazendo, te diverte. Porque se tu está fazendo e está ficando triste, não tem sentido nenhum tu estar fazendo futsal. O que eu queria é que ela mudasse a percepção do porquê. E não fixasse no como. Se ela joga bem ou se joga mal, como ela joga não interessa. Ela precisa entender o porquê faz. E esse porquê precisa ter razão, precisa ter propósito, precisa trazer alguma coisa para agregar alguma coisa a ela. Ela saiu do futsal, ficou só na natação. Foi muito melhor, gente. Foi muito melhor. Porque na natação ela tinha prazer. No futsal ela gostava, mas não estava sentindo prazer. Estava encontrando coisas que estava... Quer dizer, isso é um exemplo simples, mas que eu vejo se repetir na vida de muitas pessoas com outras coisas, entendeu? Tem muita gente fazendo coisa que não gosta e não para perguntar, mas por que continua a fazer? Qual é o propósito disso? Eu estou sofrendo, mas eu não entendo por que eu estou sofrendo. Então, se você tem a oportunidade de mudar o que faz, se perguntando qual o propósito disso, pare que se pergunte, deixe de sofrer à toa, busque o propósito real disso. Porque algumas vezes a gente não tem a oportunidade de encontrar esse propósito, a gente está só sofrendo, né? E não consegue alcançar. Desculpa te atrapalhar de novo. Não, atrapalhou não, pode falar. Carol já até contou essa história aqui, né, que ela lê em algum canto, em que acho que foi Chico Xavier, né, que falou, em resumo, dizendo que há muita injustiça no mundo, mas não há injustiçados, né? E na própria Bíblia tem dizendo que Jesus fala, necessário que haja pedras, algo nesse sentido, mas não seja tu a tirar. Então, isso demonstra que tudo aquilo que a gente sofre é por alguma razão. Então, eu entendo que compreender a razão desse sofrimento nos auxilia a aceitá-lo. Mas se a gente consegue nos conectar com a ideia de que nunca seremos injustiçados, por mais que alguém de fato cometa algo de errado em relação a nós, ou que a vida se mostre não alegre em relação a nós, de forma equivocada, nessa vida pode ser equivocada, mas no grande plano, que é o que nós de fato existimos, nas nossas grandes jornadas em reencarnações múltiplas, está justificado de alguma forma. Às vezes a gente não vai encontrar a justificativa nesse mundo e nos questionamos bastante e nos lamentamos e sofremos demasiadamente por não encontrar essa razão. Mas se nesse momento a gente consegue se lembrar do ensinamento de Jesus, do ensinamento de Chico Xavier, de que não há injustiça no mundo e que o mal ele é necessário,
e que, se estamos sofrendo ele, tem uma razão maior, a partir do momento que a gente, de fato, não só acredita, mas vive esse mantra, esse postulado, fica mais fácil, pelo menos eu vejo dessa forma, a aceitar as coisas. Eu aceito não porque eu entendo a razão particular dessa dor, mas eu aceito porque eu sei que existe um ser maior, criador, fonte de amor, que não deixaria eu sofrer algo que eu não merecesse. Se de fato eu creio na existência desse Deus Supremo, entender de forma diversa viola essa crença. Isso. E o que é que eu vou escolher? Acreditar em Deus ou viver a minha visão particular de que o sofrimento é injusto? Eu não estou falando que é fácil, nem que eu faço isso toda hora, mas a gente tem sempre que refletir sobre nossas questões, senão a gente acaba repetindo e ficando paralisado nessa ideia de sofrimento, sofrimento, sofrimento. Temos que utilizar isso como algo para nos melhorarmos. E ninguém pensa nisso, né, Rogério? Quando tá na beira da praia de Boa Viagem tomando coco, né? A gente só é motivado a pensar nisso quando a gente tá Eu vou mesmo, no permitir ao Carol aqui, sofrimento. de vez em quando o Carol tá brava com alguma coisa, é nessa hora que eu falo, Carol, mas isso, mas eu não quero saber disso agora não, mas sinto. Quando eu acordo bem é muito fácil também, todo mundo é ótimo. É nessa hora que tem que parar e refletir. O budismo lá do Tati Taí, a gente tem que... A mente búdica. Tem que ser utilizada na hora do pega para capar. Na hora da tranquilidade é muito fácil você sentar e concentrar sua mente. E na hora que você está lá irritada, é nessa hora aí que eu vejo que o crescimento vai ser melhor. É puxado, vida espiritualista. Quem é que ia falar agora? Eu queria falar, mas acho que... Tá ouvindo. Pode falar, Vaneide, depois eu falo. Fala, Vaneide, depois eu falo. Primeiras damas. Eu ia resumir, antes de Rogério falar, justamente em 2 palavras. Seria fé e resignação. Porque eu parto do mesmo princípio que ele. Eu acho que a gente tem os merecimentos, como a nossa família. Então, um exemplo. Agora, quando meus 2 filhos se internaram com Covid, eu não me desesperei em nenhum momento. Eu apenas pedi a Deus que, se fosse do merecimento deles, da família que eles constituíram e de mim, da minha família, que eles passassem por isso de uma forma mais amena. E fiquei nas minhas orações, porque não ia adiantar muito eu me desesperar. Não ia resolver o problema. Então, o que acontecesse, eu queria só não perder a minha fé e ter força. E, graças a Deus, a coisa se resolveu de uma forma até bem mais rápida do que eu imaginei, né? Porque um só ficou internado 3 dias e o outro 10 dias, sem nenhuma complicação maior. Então, eu ia resumir justamente quando o Rogério falou isso, que, acima de tudo, a gente tem que ter fé e resignação. Porque fica mais fácil, porque não vai adiantar a gente se perguntar ou perguntar por quê. Porque muita coisa a gente não tem explicação. E essas lembranças, não, eu escolhi ou eu vim sem escolher, a gente não vai saber. Não se esqueça e não se esqueça que todas essas ideias que a gente está construindo aqui está girando em torno dessas 2 palavrinhas, missão e propósito. Porque é isso que, no fim das contas, vai nos empurrar, né? É o que vai fazer a gente tocar o barco mesmo. Se a gente se esquece, abre mão das missões, se a gente não acha que a vida tem propósito, a gente adoece. E adoece de uma forma comprometedora para a nossa história encarnatória. E o que mais traz a doença é revolta, né? É revolta, sem dúvida. Então, Mentor, se o senhor me permitir... Pode falar, pode falar. Não, assim, ainda em relação ao que Rogério Vaneide está falando, é muito importante essa reflexão e essa crença de que não há nem vítima, nem algoz, e que nada acontece por acaso, essa coisa, e que mesmo que a gente não encontre a razão, não consiga, por mais que reflita, encontrar uma causa, saiba que existe uma causa. Eu, particularmente, acho assim,
Não necessariamente é uma coisa kármica do tipo, plantou, colheu, mas pode ser um aprendizado, porque tem o livre-arbítrio de todo mundo aí no meio. Tudo é aprendizado, no mínimo é aprendizado. Pode ter uma causa direta, mas no mínimo é aprendizado. Agora, o que eu queria falar também é o seguinte, que esse tipo de crença, vamos dizer assim, de que existe uma lógica, que nada é o tipo, aconteceu e eu estou sofrendo, não tinha motivo, eu sou injustiçado, né? A palavra que foi colocada. Quando a gente não se sente injustiçado, naturalmente a gente se sente responsável pela vida da gente. Porque se a gente se sentir injustiçado, então alguém tem a capacidade de causar alguma coisa na nossa vida. Então, assim, as situações, ok, a situação a gente está dentro de uma vida em sociedade e as situações e condições não dependem da gente. Mas o sofrimento, sim. Assim, sair do sofrimento, tentar mudar, né? Essa vibração, essa sintonia, esse pensamento, começando pelo pensamento, na aula lá de alquimia mental, que virá em breve, né, mentor? Mas, assim, fazer essa caminhada para sair dele é possível e depende da gente. Não estou dizendo aqui que é fácil, nem estou dizendo que não tenha. Mas, assim, é importante a gente assumir essa responsabilidade, porque quando a gente se acha injustiçado, a gente naturalmente culpa alguém pela injustiça. Então, alguém ou algo causou uma injustiça. Aí é uma via complicada. E refletir sobre isso é interessante, para a gente não ter, a gente assumir essa responsabilidade, e segundo, para autoconhecimento, porque cada coisa que acontece, se a gente disser assim, pô, isso aqui, essa dificuldade, o que é que a vida está querendo dizer para mim? O que é que o universo está querendo dizer para mim aqui? Né? A resposta não vai vir, como você falou no começo, né? Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10. Mas se a gente se manter assim, eu acredito que se a gente manter desse jeito, depois de 10 anos, a mesma coisa pode acontecer, mas não vai pegar a gente do mesmo jeito. E depois eu vou fazer um comentário, mas se der tempo eu faço, em relação ao que tu falou lá de Heloísa e do futsal. Tá certo. Eu não vou nem comentar o bocado de coisa que tá rolando aqui no bate-papo, senão não vai ter tempo certo, viu? Mas é verdade, Clarinha. Clarinha escreveu aqui que só reforçar que nada é por acaso, que tudo tem um porquê, e tem mesmo. Eu vou seguir aqui, porque senão a gente não vai terminar o tema hoje. Vejam, foi o que eu trouxe até agora. Eu não estou definindo o que é missão, nem estou definindo o que é propósito. Mas estou trazendo elementos que vai ajudar vocês a descobrir isso na tua vida. Então, eu comecei falando da grande missão e da tua missão. Sempre vai ter grandes missões rolando no mundo. E dentro dela você vai encontrar a sua missão. Esse é o viés que eu prego como um espiritualista. Sempre há grandes missões rolando no mundo. A tua missão precisa se encaixar nela, porque a gente não é estrela no universo. A gente precisa se entender como elo de uma cadeia maior. Essa é a humildade. Para ajudar você a entender a tua missão, o Espiritismo apresenta categorias de encarnações que já predefinem isso. Então, ele fala de encarnações expiatórias, encarnações de sacrifício e encarnações por provação. Mas e se eu fosse ver isso por um viés filosófico? Aí vem a perguntinha, que eu vou me basear em 2 filósofos, mas eu quero lançar essa pergunta para vocês, né? Para quem não falou ainda aqui. Eu vou escolher aqui, se Cleide puder abrir o microfone e dizer, Cleide, qual é a missão de uma jaqueira? Vem com pergunta doida. Qual é a missão de uma jaqueira, Cleide? Cleide Souza. Oi, boa noite. Boa noite. Uma missão de Interaja jaqueira, comigo. além de ser uma fruta muito. Eu amo jaca, e ela dá sombra, né? Dá uma sombra enorme. Ela também dá oxigênio para a gente. É isso. Traz aquela beleza enorme na natureza, gigantesca, aquela é enorme, né? Não é Tudo difícil, isso né, que ela... Cleide? não é difícil falar da jaqueira, né? Que é Não é realmente. difícil de perceber a missão da jaqueira. Qual é a missão de um salmão? Qual é a missão de um canário?
Percebam que quando você, como o Cleide disse, né, quando você olha a natureza já traz impressa em que ela é, a missão que ela se propõe a realizar. Heloísa está perguntando alguma coisa. Eu já falei. Acabou todo por hoje. Não sei. Desculpa. Então, quando você olha... Só um minuto. Enquanto o Drick fala com a Heloísa, eu vou falando aqui um negócio que eu escrevi no chat ainda sobre o papo de Rogério. Não sei se Rogério leu o que eu botei no chat. Eu gosto muito do exemplo, Rogério, de alguém que é preso inocente. Porque sempre tem, de fato, tem os que dizem inocente, mas no meio da prisão tem um ou outro que foi erro de justiça, né? Erro de julgamento, ou que foi uma armação de fato e caiu de gaiato e cumpre pena. Mas nem esse que cumpre pena, que aparentemente é inocente, muitas vezes foi alguém que cometeu crimes em outra vida e saiu aparentemente ileso e contando vantagem, tipo, aí ninguém me pega. Aí nessa já entra sendo pego sem nem saber por quê. Não é tão inocente assim, porque inocente mesmo encarnado não tem ninguém, né? Drick, Você fiz um tocou comentário só agora. enquanto você ia ali. Tá Desculpa. certo, tá certo. Você tocou Pode agora num falar. tema muito sensível para mim, César, porque é a área de direito, né? Porque é aquela Sim, história, não é por porque a isso que eu te injustiça marquei. existe, não é porque a injustiça existe que ela deve ser incentivada ou que não devemos fazer algo para acabar com ela. Sim, sim, Acho que no sim, momento claro. que a injustiça deixar de existir é o sinal que chegamos num patamar evolutório bastante interessante, né? E é aquela Sim, história, sim, existem pedras, não certamente. seja você a atirar as pedras. Aham, Então, evitar ao é uma preocupação que eu sempre tive, não ser uhum. a causa da injustiça, sabe? Com certeza. Certo, Mas perfeito. isso é algo que vai dar um tema no futuro. Eita, bora nessa, adoro. Então, eu adorei quando o Cleide definiu rapidamente qual era a missão da jaqueira. Ela podia fazer o mesmo para o salmão, para o canário, para qualquer coisa da natureza, porque essa é uma visão muito aristotélica, sabe? Aristóteles diz o seguinte, ó, cada um é feliz na medida que cumpre sua missão. A felicidade é o resultado do cultivo da virtude. Que coisa interessante. Quer dizer que eu sou feliz. Segundo Aristóteles, eu já estou agora indo num ramo filosófico. Segundo Aristóteles, uma pessoa é feliz na medida que cumpre sua missão. Então ele diz qual é a missão da jaqueira, da jaca. Se ela dá jaca, ela é feliz. Qual é a missão do salmão? Se ele é um bom salmão, ele é feliz. Qual é a missão do canário? É cantar, então se ele canta, ele é feliz. Mas qual é a minha missão? Qual é a tua missão? Eu não sei. Mas se eu estou infeliz, certamente eu não estou cumprindo com minha missão. Vê o que Aristóteles disse. Pô, na natureza, o cara pensa muito para chegar nessa conclusão. Ele só na natureza. Se as coisas da natureza cumprem sua missão, se cumpre aquilo que vieram para fazer, ela é feliz. E o homem? Eu não sei qual é a missão do homem, mas se ele cumpre a missão dele, ele é feliz. Então eu não sei qual é a missão, mas eu sei se eu sou feliz ou não. E se eu estou infeliz na vida, certamente eu não estou cumprindo minha missão. Aí ele dá uma dica, né? Ele dá uma dica para facilitar a nossa vida. A felicidade é o resultado do cultivo da virtude. Caraca! Então, eu não sei qual é a minha missão, mas eu sei que eu não estou cumprindo porque eu não estou buscando a virtude. E a virtude, segundo Aristóteles, é encontrar o meio termo entre os extremos. Pronto, eu já saí da filosofia e entrei no budismo, né? O caminho do meio. Então, a nossa vida, em síntese, segundo Aristóteles, é ser feliz. A tua missão é ser feliz. Se você não está sendo feliz, você não está cumprindo a tua missão. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa de boa na minha vida, de certa forma, eu estou sendo feliz com isso, porque eu sinto que estou sendo útil para a vida. E, em última análise, quando eu faço a bondade, quando eu faço a caridade, quando eu faço a filosofia, quando eu compartilho isso, eu não estou querendo que você seja feliz também. Então, de certa forma, Aristóteles está certo. O homem, o ser humano,
a missão última do ser humano é ser feliz, é buscar a felicidade. E isso se faz desenvolvendo as virtudes. E ele diz que a virtude é o meio termo entre dois extremos. Então, filosofia e filosofia budista se tocam. Se tocam. Ele deixa isso muito forte para o resto da humanidade refletir que felicidade e missão de vida andam juntas. E a missão última de todo ser humano é buscar as virtudes. E o que é virtude? O caminho do meio. Entrei no budismo. E aí Carol pode assumir o tema do resto da noite. E aí Tati pode assumir o tema e trazer o livro que ela está dando lá no esoterismo, no budismo, e explicar o Boa resto sorte, do Carol e tema. Tati. Vocês têm 10 minutos para assumir o tema. Porque vê como a filosofia ela é, sabe, agrega as ideias para compartilhar uma coisa, uma visão maior. Fala, quem foi que Mas falou? foi eu, Carol. Foi, Carol? Realmente, essa parte me lembrou muito uma fala da professora Lucilena, que ela sempre fala assim, a árvore, como você trouxe, né? Ela não se questiona se ela tem que dar frutos, para quem ela vai dar os frutos. Ah, mas eu devia estar dando fruto mesmo para essa pessoa, não sei se ela é boa ou se ela não é. E a gente se questiona muito. Isso quando a gente se questiona, né? Porque ela fala, eu não sei se é o nome do livro, é Mundo de Sofia, não sei o que é Sofia, alguma coisa com Sofia, que parece que ele traz justamente uma pessoa se questionando, né, sobre isso. Porque traz, parece que é uma pessoa que cria um boneco. E aí esse boneco sai vivendo, fazendo coisas aleatórias e nunca se pergunta por que que ele foi criado. E é a mesma coisa a gente vai vivendo, levando a vida, como você falou, como o Zeca Pagodinho fala. Tem muita gente que nunca para se perguntar, né? Para que que foi criado? Pois é. E essa ideia, né, de buscar a consciência e propósito é o que define as missões. A gente tanto pode definir a missão como ser definido por ela. Enquanto a gente não tem consciência, a gente é definido pelas missões da vida. Mas chega a um ponto em que você define qual é o seu propósito. Então, eu quero fazer isso. Eu quero ser assim. E aí você assume uma causa para si e se engaja na vida e começa a doar frutos e não apenas consumi-los. Esse entendimento, né, essa felicidade que se alcança quando você sente que está cumprindo a sua missão, é uma visão muito aristotélica. Mas a visão platônica, ela complementa isso, né? Alguns dizem que se opõe, mas na verdade ela é complementar. Platão dizia que a missão geral de alguém está ligada diretamente à sua alma. Quando Platão fala em alma, na verdade, ele está falando de personalidades, né? Traços de personalidades. A gente sabe, eu aprendi isso quando estudei psicologia e não quando li a filosofia. Filosofia, quando se fala em alma, a gente está falando muito de traços de personalidade. E ele dizia que as pessoas são definidas, né? Há 3 grandes tipos de personalidade que parecem dominar as motivações humanas. Ele diz que há pessoas que são movidas pelo desejo, pelas paixões, né? A prevalência dos desejos é o que define as suas escolhas. Platão dizia que há pessoas que são dominadas e guiadas por esses desejos. Elas se entregam ao vício ou ao desejo ou à ambição de querer ter alguma coisa e parece que isso define a missão de vida delas. A gente vê muitas pessoas assim, loucas, né? Que não conseguem superar ou dominar os seus desejos, e aí a gente se enquadram nelas diversos tipos de dependência, de vícios, de traços que comprometem uma encarnação inteira. Então, ele diz que muitas pessoas se enquadram nesse tipo de alma. Outras, ele diz que carregam a alma irascível ou alma passional, emocional. E aí ela diz que prevalecem os impulsos como ira e cólera, né? Como ciúme e paixão. Ele diz que os bons soldados são feitos desse tipo de alma.
Os bons soldados são feitos desses tipos de alma. Ou seja, almas passionais, emocionais, que se guiam pelo que sentem. Então, elas não pensam muito antes de fazer, elas se jogam, né, como diz, e aí as consequências são pensadas depois. Outros são guiados pelos seus desejos, outros são guiados pelas suas emoções. E ele diz que o último grupo são os racionais, né? Eles meditam, eles pensam, eles premeditam muito mais antes de agir, né? Segundo Platão, é a classe dos governantes e legisladores. Eu discordo completamente. Mas aí Platão é Platão, né? Na época dele, o governo ideal era aqueles feito por filósofos, por um colégio de filósofos, de pensadores. Mas, de uma certa forma, Platão diz que essas três grandes almas são as missões que a gente vê no mundo. Pessoas guiadas pelos desejos, pessoas guiadas pelas emoções e pessoas guiadas pela razão. Aonde você se encaixa nisso? E aí você vai entender como está desenvolvendo a sua missão no mundo. Simples assim. Então, a filosofia ela é muito prática, percebe? A filosofia ela não vai muito longe, não. Ela diz, é isso, isso, isso. A tua missão é isso. A tua missão se desenvolve, se apresenta dessa maneira. Você pode ser racional, emocional ou instintivo na tua vida. E percebo que as pessoas tomam grandes decisões, geralmente guiadas por uma dessas três grandes esferas, segundo Platão. E Aristóteles complementa: você será feliz na medida que estiver cumprindo com tua missão. E a gente vê da filosofia respaldo para um autoconhecimento. Não é uma definição, mas são ferramentas para você se compreender e se entender e se encaixar no mundo segundo esses pensamentos. Mas aí eu avanço e digo, tá, vamos olhar agora as missões por um viés social. Qual é a missão de um sem-teto? Qual é a missão de um faminto? Qual é a missão de uma pessoa que a gente cruza e vê dormindo na rua? Por um viés social, a gente vai ver que as missões da vida de cada pessoa é definido segundo uma hierarquia de necessidades. Não há muitas escolhas. Essas escolhas já são pré-definidas pelo ambiente que nos circunda, pelo contexto no qual a gente está inserido. E aí eu não posso deixar de apresentar a vocês, nesse viés social, um cara chamado Maslow. Ele é o precursor do humanismo. Esse Maslow, ele vai mostrar... Eu não estou conseguindo compartilhar nada, tá, Suzana? Depois vê aí o que é que tu faz para ver se eu consigo compartilhar isso. Eu quero mostrar uma imagem. Ele diz o seguinte, ó... Tá contigo a bolinha. Tá contigo a bolinha agora? Ele diz que, olhando esse viés social, encarando as missões pelo viés social, ele vai dizer que as pessoas vão assumir determinadas posturas na vida de acordo com o contexto em que se encontram. Não dá para ser espiritualista se você tem restrito o alimento, a comida, a bebida, se você não sabe o que vai comer à noite, se você amanhece ao relento e não tem garantido o que comer e o que beber. A tua missão é sobreviver. Ele é muito realista nisso. Mas se você já tem um teto, se você já tem comida, se você já tem bebida, se você já tem como se manter, a tua missão é fazer isso prosperar. Ou seja, se você já tem alimento, se você já tem comida na mesa para você e para os seus, a sua preocupação é manter isso, é ter saúde, é ter propriedade para garantir esse sustento. Ou seja, você supera a ambição fisiológica e se apega à segurança. Então, muitas vezes,
As pessoas estão vivendo para se manter segura, não só apenas a si, mas a sua família. Quando ela consegue alcançar determinada segurança, ela desenvolve uma missão social, de verdade, né? Família, amizades e amor, relacionamento, engajamento. Então, ela desenvolve a percepção de que eu já tenho um teto, eu já tenho comida, eu já tenho um sustento, eu já tenho um emprego, eu já tenho uma vida consolidada, mas isso não me basta. Eu preciso me engajar, eu me engajo na sociedade, eu desenvolvo uma rede de amizade. Então, as missões vão se moldando segundo o ambiente que eu vivo, segundo o ambiente que eu estou inserido. E isso vai se desenvolvendo, as missões vão se tornando mais complexas. Você começa a olhar para si, estima. Ele diz que esse extrato, essa fase da autoestima, da confiança, do respeito do outro, é uma coisa que é almejada. Então, a tua missão de vida começa a se moldar para buscar essa autoestima, esse autoconhecimento, esse autoentendimento. E isso te leva à autorrealização, que é crescimento, autocontrole, independência, encarar desafios, não necessariamente para você, mas desafios sociais, desafios coletivos. Então, por um viés social, as missões são definidas por essas condições. Que coisa interessante, né? Eu não posso dizer que isso não é verdade. Eu não posso dizer que isso é uma visão reducionista. A psicologia humanista, ela é muito forte. A psicologia humanista, ela diz que todo ser humano nasce com a capacidade inata, ou seja, própria, de se auto-aperfeiçoar. Ele diz, ó, você não salva ninguém. No máximo, compartilha vivências que faz o outro perceber ser capaz também de se realizar. E que coisa interessante. Ele diz que você é capaz de compartilhar experiências e vivências e isso estimula o outro a fazer o mesmo. Ou seja, você ensina por exemplos, por piedade, por compaixão, por compartilhar. Mas não está no nosso mérito salvar o outro, porque o outro é tão capaz quanto eu mesmo. Na escola de filosofia eu vi isso na prática. Negão não estimulava a mediunidade, mas estimulava o autoconhecimento. Ele dizia, se você quer incorporar um espírito para trazer grandes lições, eu aconselho que aprenda essas lições e fale você mesmo. Eu aconselho que aprenda essas lições e fale você mesmo. Vocês têm dúvida que em um determinado período da história de Chico Xavier, ele não precisava mais encarnar ninguém. Ele naturalmente falava e aquilo que ele falava superava muitos espíritos que o circundavam. Ou seja, não havia mais necessidade da mediunidade como um instrumento de ensino. Chico Xavier já era a própria lição. Divaldo Pereira Franco, tantos outros médios chegam a uma determinada altura da sua vida que eles já são detentores de conhecimento que os espíritos vêm ouvir e não falar. Uma escola de filosofia espiritualista busca esse ideal, desenvolver em cada um de vocês a capacidade de ensinar na medida que aprende, de compartilhar, de dar exemplo na medida que são inspirados. Muita coisa do que eu digo aqui, eu não planejei. Eu estou sendo inspirado a dizer. Então, eu compartilho. Então, não há mérito meu. Assim como não há mérito meu dizer, eu ensinei isso a vocês. Não, eu compartilhei uma inspiração que recebi e isso está inspirando a vocês a ser melhor. É isso que eu espero. Humildemente, é isso que eu espero. Ou seja, quando vocês são melhores, o mérito é de cada um de vocês. Que nas condições que têm, acessaram uma aula no sábado à noite para ficar 2 horas ouvindo um cara falar, para ver se aprende alguma coisa e faz disso algo melhor para si. Pô,
Qual é o mérito que eu tenho nisso? É o mesmo do de vocês. De estar compartilhando esse espaço virtual, essa disciplina, esse compromisso de falar e ouvir, de se expressar. Então, essa visão humanista que Maslow traz e que apresenta nessa pirâmide de necessidades representa muito bem as missões que a gente encontra na vida. Às vezes, a grande missão é dar uma cesta básica mesmo, porque a pessoa que recebe está passando fome. Não é filosofar, não, é alimentar a barriga. Essa é a grande missão de boa parte da sociedade que nos circundam lá na escola. A gente precisa ter essa consciência. Tem pessoas que não vão conseguir ouvir nenhuma aula, porque elas estão passando fome. Então, a missão é essa. Mas aqueles que já têm alimento precisam aprender a necessidade de se engajar, precisam aprender, aqueles que já trabalham, precisam aprender a lição de se doar. Então, para eles, a aula e a missão é aprender a se engajar por algo maior que eles mesmos. Ou seja, não comer do próprio fruto, aprender a doar esse fruto. E vocês que já fazem isso? E vocês que já trabalham, que já têm um sustento, que já aprenderam a doar o fruto que carregam, o que é que precisam aprender além disso? A gente está muito nesse grupo de se autoconhecer, de se desenvolver a autoestima, de preservar a saúde mental e a saúde emocional. A gente está nesse. E alguns de nós já na autorrealização, ou seja, já superaram essa fase e já estão além, vendo e sentindo a espiritualidade fluindo de uma forma intensa, né? Estão socorrendo muita gente aqui na escola. Eu ligo lá para a mestrinha, tia, manda reiki para mim, manda reiki para Mari. Mestre Ivan, me manda aí ozônio. Ou seja, pessoas que já superaram isso e já estão vivenciando uma espiritualidade de uma forma muito intensa. Mestra Érica, né? No pensamento emana luz. Então, a gente tem todos esses exemplos ao nosso redor. Abrir os olhos para ele é se enquadrar e se encaixar nele. Pessoas, 9h35. Graças a Deus eu consegui alcançar a minha meta de trazer missão e propósito dentro de algumas esferas de conhecimento. Encerro dizendo para vocês que a grande missão, se vocês ainda têm alguma dúvida, tomem como referência a missão de Jesus, servir a vida, servir o próximo. Se ainda restou alguma dúvida, olhem a história de Jesus e façam dela referência e escolham para si a missão, tomando essa luz. Sejam a luz do mundo e o sal da terra. Pronto. Se vocês conseguirem fazer isso, minimamente isso, vocês já vão estar cumprindo boa parte do que vieram fazer. É assim que eu quero encerrar o tema de hoje e agradecer a paciência e a persistência de vocês. Eu sei que não é fácil, mas estamos aqui para isso, não é verdade? Não só para sorrir, se divertir, mas para ralar um pouquinho. Saber é prazeroso, mas aprender exige sacrifício. Então, eu quero desejar a vocês boa semana, liberar a sala e Faltou uma desejar coisa, Drico. luz e paz para todos. Fala, Su. Ajuda aí. Gostaram? Gostaram? É isso. A sala está liberada. César, quer dar algum recado? Que alguém quer falar alguma coisa? Quero, só para dizer que vocês Certo, continuem se Drico. cuidando em todos os Alô? sentidos e que a gente está precisando de voluntário para guiar os processos de mentalização e meditação no começo da aula. E quem quiser colaborar, fala comigo com o Drick para se escalar para os próximos sábados, fazer a Eu tenho abertura. um recado Tá? também. Beijos. Marcela está na escada esperando a contribuição de quem puder dar. Adorei. Gostei dessa. Eita, Marcela, eu tinha dito para tu me lembrar. Lembra? Deixa eu dar um recado também. Que eu tinha pedido a Marcela e até sugeri aqui. Às vezes as pessoas não pagam, não contribuem com a mensalidade sem mentira nenhuma, por esquecimento.
Por exemplo, eu recebi dia 1, hoje é 4. Se esse não tivesse falado, eu tinha passado batida, porque eu estou aqui sem a minha planilha. Mas assim, aí eu pedi a Marcela, se chegar dia 5 e eu não tiver pago, é porque eu esqueci, pode me cobrar. Então, quem quiser ser lembrada, diz, ó, eu não pago porque eu sou lisa, não, eu não pago porque eu esqueço, eu tenho um problema de memória, não é de dinheiro. Fala com a Marcela que ela dá uma lembrada. Drique, o meu recadinho é para Segunda-feira, você. né, Van? Não Segunda, meu esqueci, recadinho é não. para você, para lembrar de segunda-feira, viu? Quando você Mas falou Drica, eu me lembrei. eu ligo para você segunda-feira de manhã para lembrar. Tá bom? Beijo, Combinado. gente. Boa noite. Boa Boa noite.